Irmãos, a palavra do Senhor Jesus diz que se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero relatar um pouquinho dessa mensagem, desse versículo, porque tem muitas pessoas que estão vivendo hoje no mundo da escravidão, ser escravo. Deus nunca permitiu que o homem fosse escravo. Porque quando Deus tirou o homem da terra do Egito, é porque ele estava sendo escravizado lá. E esse povo era um povo da promessa do Senhor. Saiba que eu, você e todos aqueles que a palavra de Deus conheceu, porque quando nós permanecemos no Senhor e a palavra de Deus permanece em nós, nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos pessoas que são libertas pela verdade. Porque quando nós somos verdadeiramente libertos, nós alcançamos do Senhor a glória, a maravilhosa glória do Senhor, o poder do Senhor. Porque nós não somos melhor do que ninguém, nós continuamos sendo pecador até o dia da nossa morte, mas um pecador lavado, remido no sangue de Jesus. Muitas pessoas se dizem, quando a pessoa peca tanto, faz tantas coisas que é abominável ao Senhor, uns mata, outros rouba, outros prostitui, outros faz todo tipo de mal à sociedade, e depois se converte e quer dizer ser santo. Eu quero dizer para você, verdadeiramente o próprio Jesus diz que aquele que anda nos seus caminhos é a imagem e a semelhança dele. E como nós estamos a imagem e semelhança do Senhor Jesus, nós somos santos. Porque ele diz, seja santo como eu fui santo. Eu sou santo melhor. Então eu quero dizer que nós precisamos a cada momento pedir perdão dos nossos pecados. Nós precisamos a cada momento estar voltado para o Senhor. Nós precisamos a cada momento, o nosso foco não é a religião, mas nosso foco é o Senhor que fez os céus e a terra, enviou o seu Filho para fazer expiação pelos nossos pecados. E esse Filho que veio para fazer expiação pelos nossos pecados, ele deixou com nós o Espírito Santo, a qual, quando nós demos crédito à palavra do Senhor e andamos segundo a lei do Senhor, andando segundo a palavra de Deus nosso Pai, o Senhor Jesus, Ele tem o poder de nos libertar
Então, isso precisa nós aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Porque quando nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador, é esse momento a qual o Senhor escreve nosso nome no livro da vida. E nós se tornamos uma nova criatura. Porque nesse momento se cumpre a palavra de Deus, que o Espírito que o Senhor enviaria, o Espírito Santo, ele ia habitar em nós. E quando esse Espírito habitasse em nós, ele ia ensinar a nos guardar as coisas que eu vos teria mandado, a qual o povo do mundo não poderia receber, mas verdadeiramente aqueles que o Senhor vos libertaria do pecado, dos pecados de morte, né? Que existe pecado de morte, irmãos. Existe pecado que não tem reversão. Então, quando verdadeiramente o Senhor, ele liberta nós do pecado, ele não liberta nós dos simples pecados, mas liberta nós dos pecados de morte, a qual o pecado de morte é que conduz o homem para o inferno, conduz o homem para a perdição eterna, onde a Bíblia relata que o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Então eu quero dizer para você, amados irmãos, se você aceitou esse Jesus e anda segundo os caminhos do Senhor, anda segundo o Espírito Santo, como está escrito em Romanos capítulo 8, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Então, repito mais uma vez essa palavra. Então, jamais nós precisamos ter medo da morte, porque qualquer um de nós vamos passar de uma vida para outra. Todos nós, todos que morremos. E da morte carnal ninguém escapa. Mas todos vão passar a vida da vida para a morte carnal. E nossa matéria, até o corpo, né, a carne, vai para a terra. E o espírito do salvo, ele vai para Deus, aonde ficará com o Senhor ali até o dia da volta de Cristo. E eu quero dizer que quando nós somos libertos, não somos mais escravos do pecado, porque aquele que é escravo do pecado, ele anda segundo o pecado, mas aquele que não é escravo do pecado, ele anda segundo o Espírito Santo de Deus. Então, nós pecamos em pensar, nós pecamos em falar qualquer coisa que não provém do Senhor, mas nós temos um advogado, como disse Pedro, né? Na carta de Pedro, capítulo 1, se não falha a memória, nós temos um advogado, verso 3, nós temos um advogado a qual perdoa nós todo o pecado, a qual pode nos livrar do pecado, perdoar-nos do pecado.
Então é isso aí, amados irmãos. Que Deus te abençoe. Que a graça e a paz do Senhor possa conduzir você, né, para não ser mais escravo. Quantas pessoas escravas da bebida, quantas pessoas escravas da droga, quantas pessoas escravas de Satanás mora pelas ruas, mora pelas as veredas, né? Caído pelas veredas, mora em lugares que não provém de Deus. Então, essas pessoas escravos daquilo ali não conseguem sair fácil, né? Da prostituição. Quantas pessoas é escravizar pela prostituição? A qualquer coisa abominável ao Senhor, nós temos certeza. Então, eu quero dizer para você, amados irmãos, que Deus, Ele é capaz de te libertar do pecado. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente você será livre. Não mais escravo. Não mais você vai ter aquela vontade de pecar. Mas você vai ter vontade de servir a Deus, de sentir a graça do Senhor nosso Deus, sentir a glória do Senhor nosso Deus. Você vai buscar o Espírito Santo e o Espírito Santo vai te batizar e você vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. Você vai ser uma vitória nas mãos do Senhor. Seu testemunho servirá de muitas, para a salvação de muitas almas, a qual está necessitada pelo mundo afora. Então, é isso aí que eu quero dizer para você. Deus te abençoe. E não seja escravo, porque Deus nunca permitiu que o povo dele fosse escravo. Quando o povo era escravo lá no Egito, né, servia os egípcios ali, Deus enviou Moisés a tirar de lá. E com muitas pragas que Deus enviou ali, aquele povo do Egito, o povo de Deus não sofreu nenhuma praga. Mas todo o povo do Egito passou por momentos difíceis, até que ele deixasse aquele povo sair para servir o Senhor no deserto, né? Como Moisés prometeu. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Que a paz e a graça do Senhor.